Tem uma frase, né, que fala que você já conheceu algum sobrevivente do câncer, mas você nunca conheceu um sobrevivente do Alzheimer. Você não tem mais volta. Não lembro se eu conheci. Hoje, esses dias me perguntaram, né? O problema do Alzheimer é que depois que ele já tá dando sinais, você não tem mais volta. Porque a pessoa já tá tendo morte dos neurônios. E essa parte não volta mais, né? Não tem como, você tem que tentar inibir que a doença se progrida. Tentar bloquear ele de alguma maneira. E aí, querendo ou não, a maioria dos estudos de nootrópicos são por causa desse público, por causa do Alzheimer. A maioria das substâncias nootrópicas são para proteger neurônios. A maioria dos nootrópicos, digamos, mais seguros, assim, são para proteger os neurônios. São neuroprotetoras. Então a gente precisa entender essa balança e começar a pensar diferente. Por exemplo, o que não se sabe ainda exatamente nem a causa do Alzheimer, nem o porquê que acontece, por exemplo, a formação de placas beta-amiloides fora dos neurônios e dentro, chamado de proteína Tau, T-A-U. Esses neurônios acabam ficando, enfim, acaba perdendo a função como se ficasse atrofiado. Imagina um coração que a pessoa começou a ganhar muito peso e ele não aguenta mais bombear e aí não consegue mais jogar sangue para os tecidos. Imagina que esse coração, esse neurônio, está começando a atrofiar porque é como se estivesse protegendo, enrijecendo isso. Não se sabe o porquê que isso acontece ainda de fato, mas sabe-se que acontece isso. E essa é uma dos possíveis motivos que causam a doença, o mal de Alzheimer, né? E esse mal de Alzheimer, o que a gente tenta fazer é com que antes a gente tem que fazer alguma coisa. Quando a pessoa já deu sinal, já tá uns 10 anos avançando. Tipo, 10 anos tá acontecendo alguma coisa naquele cérebro. Até acontecer. Por isso que eu falei, a gente aguenta muita pancada. Mas quando a conta chega, às vezes não dá mais tempo. Então a gente precisa vir antes. E como a gente vem antes? Sono, exercício. Exercício pode proteger nossos neurônios. Alimentação de qualidade. Essas bactérias boas. Por exemplo, o que ajuda muito nossos neurônios? Ácidos graxos de cadeia curta. Sabe quem produz aqueles ácidos graxos de cadeia curta que eu te falei? A microbiota. E elas ajudam a produzir energia para o nosso cérebro. O que é um problema, por exemplo? Estima-se não, na verdade é fato isso. Pessoas diabéticas têm o dobro de chances a terem Alzheimer, a ter alguma demência. Porque Alzheimer hoje é dito como a diabetes tipo 3. Não sei se você já ouviu esse termo. Já ouvi. É como se você criasse resistência à ação da insulina no cérebro. Só que não é que ela é uma diabetes, mas ela age muito parecida. Por causa que é como se seu cérebro não tivesse mais, seus neurônios não tivessem conseguindo mais captar bem a glicose. A sua mitocôndria lá já não consegue mais trabalhar tão bem com glicose. Imagina durante uma vida com a pessoa o quê? Comendo besteira o tempo todo. Doce, 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 sem se exercitar. Aquela glicose nunca é utilizada, só é utilizada aqui. Mas eu preciso de um doce, mas eu preciso de um doce, mas eu preciso de não sei o que lá. E assim, eu não estou criticando, estou dizendo o que existe. Né? Cada um vive como quiser. A gente está falando de buscar uma performance ou uma saúde, se está muito degradada. Então, esse tempo todo, jogando glicose, ainda mais rápida, desses tipos de alimentos, vai fazendo com que a sua mitocôndria, lá dentro do seu neurônio, se acostume a só receber glicose. Só que ela começa a desaprender a trabalhar com outro substrato, que é a gordura. E outra coisa, né? Isso eu estou dizendo só lá diretamente. Na questão intestinal, a gente tem que ter o consumo de fibras, por exemplo, na alimentação, lembra? Saladas, verduras, legumes, porque é isso que vai fazer com que produza pelas bactérias ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta vão para o nosso cérebro e lá, principalmente butirato, eles vão ajudar a trazer energia rapidamente para dentro dessa mitocôndria e você funcionar. Sabe o segredo que você consegue fazer isso fácil? Jejum intermitente. Na verdade é um jejum intermitente, período de jejum. Porque pensa que seus níveis de glicose estão estáveis. Você só tem o que está dentro do seu corpo. Então, suas bactérias vão ter que fazer alguma coisa. Seus órgãos, suas células vão ter que fazer alguma coisa. E você tem que continuar funcionando.
todo mundo acorda. Você tá em jejum ali que você acordou. Não tô eu quero que as pessoas entendam que eu não tô mandando ninguém fazer jejum, mas estou dizendo o que acontece. Então, qual que é o segredo? Né? Vamos chegar então nesse todo. A gente precisa aprender a ganhar flexibilidade metabólica. Assim como um motor que é flex, que trabalha com gasolina e álcool, a gente precisa ganhar flexibilidade a trabalhar com glicose e gordura. Esse é um dos possíveis segredos de se proteger nossos neurônios para não se ter o mal de Alzheimer. Esse é uma das coisas que mais pode nos ajudar a ser tipo uma vacina, a não ter lá na frente.